Oi gente, bem-vindos de volta ao canal, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês. E como eu falei ontem, o vídeo de hoje vai ser sobre um caso que aconteceu no Halloween. Tô com a mesma roupa, a mesma cara, mas eu tô gravando o vídeo no mesmo dia pra facilitar a minha vida, né? Mas é isso e vamos pro caso de hoje. No dia 31 de outubro de 1974, era a época de Halloween nos Estados Unidos, quando Ronald Clark O'Brien e seu vizinho levavam seus filhos para pedirem doces de porta em porta em Pasadena, no Texas. Ao todo, eram 4 crianças. Todos estavam se divertindo e aproveitando o momento. Então tudo ia bem até pararem em uma casa em que o vizinho estava demorando muito a abrir a porta, fazendo com que eles desistissem dos doces naquela casa. Mas Ronald resolveu insistir e pegou 5 doces bem comuns por lá, chamados Pixie Sticks. Quando Ronald se juntou ao grupo novamente, ele distribuiu os doces entre as crianças, ficando 2 para seus filhos, Timothy e Elizabeth, e 2 para os filhos do seu vizinho, e o doce que sobrou foi dado a um menino que passou por eles na rua. Chegando em casa, o filho mais novo de Ronald, o Timothy, pediu ao seu pai alguns doces que haviam pego para comer. Então Ronald deu a ele um Pixie Sticks. Quando o menino colocou o doce na boca, reclamou com seu pai, dizendo que o doce estava amargo. Então o pai deu a ele outro doce. Mas em pouco tempo, Timothy começou a passar mal, com vômitos e convulsões, até que em um momento o menino ficou desfalecido no colo do pai. A emergência foi chamada, mas infelizmente Timothy faleceu a caminho do hospital. Isso tudo em menos de 1 hora após ter comido o doce. Então, após esse acontecimento com o Timothy, o caso veio à tona na mídia e os pais daquela região ficaram apavorados e resolveram pegar os doces que haviam coletado junto com os filhos e entregá-los à polícia como uma forma de evidência. Durante a autópsia do corpo de Timothy, foi constatado que o doce que ele havia comido, o Pixie Sticks, tinha uma dose letal de cianeto. E o cianeto é um composto químico extremamente tóxico para o corpo humano. A polícia conseguiu recuperar os outros 4 doces e, por sorte, nenhuma das crianças havia sequer aberto o pacote. E após uma análise aprofundada nos 4 doces, descobriram que em cada um dos doces havia uma quantidade suficiente de cianeto para matar de 3 a 4 pessoas adultas. Eles perceberam também que a embalagem dos doces havia sido aberta, carregadas com pó de cianeto e fechada com um grampo. No início da investigação, Ronald afirmava não saber de qual casa os doces vieram, já que aquele dia estava chovendo e eles tinham ido apenas em 2 ruas. A partir desse depoimento de Ronald, criou uma suspeita ao seu redor, ainda mais depois que a polícia descobriu que em nenhuma das casas do bairro haviam naquela data o doce. Então, depois de muita pressão, a polícia conseguiu fazer com que Ronald andasse pelo bairro, tentando identificar a casa na qual ele pegou aqueles doces. E quando ele finalmente identificou a casa, ele contou aos policiais que naquela data, o morador da casa nem sequer acendeu a luz da varanda para falar com ele. Ronald apenas enfiou o braço por um vão na porta e o morador entregou os doces a ele. Mas essa história de Ronald logo foi desmentida, já que o morador daquela casa era Courtney Melvin, um controlador de tráfego aéreo, e naquela data ele estava em seu trabalho. No dia do crime, Melvin só chegou em sua casa após as 11 horas da noite e ele tinha mais de 200 pessoas como álibi. E depois de muita investigação, a polícia descobriu que Ronald tinha mais de $100 mil em dívidas. Ele era suspeito de roubo no trabalho e já esteve em 21 empregos nos últimos 10 anos. Ele já havia perdido sua casa, seu carro e era inadimplente em diversos empréstimos de banco. Também foi descoberto que Ronald havia feito apólices de seguro para seus filhos meses antes da morte de Timothy. O valor inicial era de $10 mil e em setembro daquele ano havia aumentado mais $20 mil nas apólices de seguro de cada uma das crianças, totalizando $60 mil. Na manhã seguinte, depois da morte de Timothy,
Ronald entrou em contato com a seguradora para saber como poderia fazer o resgate da apólice de seguro de Timothy. Durante as investigações, descobriram que Ronald havia ido a uma loja de suprimentos químicos dias antes do Halloween, mas desistiu da compra ao descobrir que só era permitido vender no mínimo de 5 quilos de cianeto. A teoria da polícia é de que Ronald teve o plano inicial de envenenar seus 2 filhos para pegar o dinheiro das 2 apólices e quitar suas dívidas, e que os doces dados às outras crianças foram apenas para não levantar suspeitas sobre ele. Algumas pessoas que conheciam Ronald diziam que ele tinha interesse em cianeto 2 anos antes dos acontecimentos. Disseram também que ele perguntava constantemente como funcionava o cianeto e qual a quantidade suficiente para matar alguém. Na época do crime, a imprensa ficou em cima do caso o tempo inteiro e eles acabaram apelidando o Ronald de Candyman, e em tradução literal, Homem Doce. E em 3 de junho de 1975, em apenas 46 minutos de julgamento, o júri o considerou culpado pelo assassinato de Timothy e por 4 tentativas de homicídio. Ele foi condenado à pena de morte. Ronald teve sua execução remarcada diversas vezes, porque sempre entrava com algum recurso que acabava fazendo com que a execução fosse adiada. Mas no dia 31 de março de 1984, ele foi executado por injeção letal por volta da meia-noite. Em momento nenhum, ele admitiu o que fez, continuou alegando inocência até o último minuto de vida. Sua outra filha, Elizabeth, após o crime, foi criada pela mãe. E é isso, esse foi o caso de hoje. Eu vejo vocês amanhã. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa um like, coloca aqui nos comentários o que vocês acharam do caso e alguma sugestão que vocês tiverem. Até amanhã, tchau!